Fala, lindos e lindas, maravilhosos e maravilhosas. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo aí, tá? Bem, Chuchu tá voltando aqui para trazer para vocês mais uma questõezinhas químicas, tá bom? E aí hoje a gente vai começar a trabalhar aí algumas questõezinhas de aprofundamento, tá? A respeito de alguns assuntos que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Assuntos relacionados aí ao módulo 13, tudo bem? Da galera que tá com o materialzinho aí, que faz parte do grande grupo aí das ligações químicas, tá? Maravilhosos. Quero trabalhar aí com vocês, tá? Uma questãozinha de aprofundamento que tem lá no material, no capítulo 10, Livros do Meu Coração, na página 630, que é a questão número 1. E aí eu coloquei a tabelinha da questão aqui para vocês, para a gente explorar. Mas fica tranquilo que eu vou ler o enunciado da questão aqui para você. Foi uma questãozinha da Unifesp, tá? Que diz assim, maravilhosos, ó. Ela fala, a tabela apresenta algumas propriedades medidas sob condições, né, experimentais adequadas dos compostos X, Y e Z. Então tá ali, ó, X, Y e Z, os compostos e as suas propriedades, tá bom? A partir desses resultados, indique qual composto, dentre as opções a seguir, né, que tipo de composto é o X, Y e Z. Tá meio estranho esse enunciado, mas o que ele quer que você faça é que você relacione X, Y e Z com qual composto você acha que é. Como assim qual composto, Chuchu? Aí ele fala para você usar, use como opções compostos moleculares, iônicos, metálicos ou covalentes. Então, maravilhoso. Vamos lá. Ele quer que você diga, na verdade, se X, Y e Z são moleculares, covalentes, iônicos ou metálicos. Tá ali o 2. E aí, ele traz algumas características para a gente. Primeiro, composto X, né? Ele fala que é um composto cuja dureza é muito baixa, ou seja, um composto bem macio, tá bom? Ponto de fusão dele por volta de 115 graus Celsius e a condutividade elétrica nesse cara aí, na condição, no estado físico sólido, não conduzir eletricidade, e no estado líquido também não conduzir eletricidade. Pois bem, o composto Y, cuja dureza é muito alta, composto muito duro, olha o ponto de fusão agora, maravilhosos, 1600 graus Celsius, tá? E a condutividade elétrica, tanto no estado sólido quanto no líquido, também é não condutora. Então ele não conduz tanto no sólido quanto no líquido. E o composto Z, lindos do meu coração, é um composto que possui uma dureza muito, elevada, não muito elevada, uma dureza maior que o X, porém menor que o Y, pela minha progressão aqui que eu tenho, o ponto de fusão de 800 graus Celsius e a condutividade elétrica no estado sólido não conduz, enquanto que no meu estado líquido aí, ó, conduz, maravilhosos. Beleza, então vamos avaliar cada um desses camaradas que ele fala para eu nomear aqui como sendo molecular, covalente, iônico ou metálico. Vamos falar um pouquinho dos compostos moleculares. Lindos do meu coração, compostos moleculares, tá? Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Compostos moleculares, maravilhosos. Bem, falando primeiro, sobre, lindos do meu coração, a dureza, normalmente, cara, são compostos muito macios. São compostos, na verdade, que nem geram rede cristalina, não tem uma estrutura unitária como os outros compostos que eu vou comentar com vocês depois. Então, primeiro ponto, eles são realmente muito macios, tá? E o ponto de fusão e ebulição? Pô, extremamente baixo, tá? São muito baixos mesmo os pontos de fusão e ebulição, comparado, lindos do meu coração, obviamente, com os outros caras aqui que eu tô falando, covalentes, iônicos e metálicos. Bem, em relação à condutividade elétrica e térmica, lindos do meu coração, eles apresentam aí uma baixa, tá bom? Condutividade elétrica, a
não ser, tá, lindos do meu coração, que eu esteja falando de ácidos moderados ou fortes, tá? Então, exceto, vou até colocar uma complementaçãozinha aqui para vocês, maravilhosos, exceto, né, ácidos, tá? Ácidos moderados e fortes, tá? Porque esses caras aí sim, eles são capazes de conduzir eletricidade. E uma outra característica que eu posso destacar aqui, que está relacionada também à estrutura dos compostos moleculares, dentro do meu coração, na verdade, é a formação de pequenas moléculas. Então, eles são compostos que formam pequenas moléculas, tá, lindos do meu coração? Então, são caras aí que formam pequenas moléculas, certo? Tranquilo? Pegamos essa característica aí dos compostos moleculares vindos do meu coração. Parece que já tem algum daqueles caras ali que pode ser um desses que eu coloquei aqui, né? Que tem essas características aqui. Macio, ó, aqui, ó. Baixo ponto de fusão e ebulição comparado com os outros, né? Ó, não conduz corrente elétrica em nenhum dos estados físicos, não é verdade? Bem, pequenas moléculas que não coloca diretamente aqui, mas está relacionada à parte de ser macio. Então, a gente pode suspeitar que se trata do composto X. Eu vou colocar aqui, tá? O M de molecular, ó, vou botar o mol de molecular, só para constar, tá bom, lindos? Dá uma anotadinha aí, se quiser tira um print screens da tela aí, né, pra gente continuar a avaliar os outros. Maravilhosos. Vamos lá, chuchus. Vou dar uma apagada aqui, beleza? Vamos lá, maravilhosos. Ó, segundo tipo de composto, né, quanto à interação que a gente tem que avaliar, maravilhosos, ó, vou até sublinhar aqui pra gente, são os ditos compostos covalentes. Então vou botar aqui, ó, 2, e aí esses caras são os ditos compostos covalentes. Lindos do meu coração, qual é a diferença que a gente já tem que destacar, tá, em relação, maravilhosos, aos compostos moleculares, lindos do meu coração? Só para constar para vocês, eu acabei não comentando, mas os compostos moleculares, tá, eles são formados pela interação de hidrogênio com ametal, só para lembrar, chuchus, tá? Os moleculares, eles podem ser formados com hidrogênio mais ametal ou ametal ligado a ametal, tá bom? Os compostos moleculares têm essa característica. Quando eu falo de compostos covalentes, eles são formados, bem, predominantemente, né, com ligações ametal mais ametal. Fechou? Isso já é uma primeira característica. E sim, ao contrário do que você possa imaginar, maravilhosos, esses compostos, eles são predominantemente muito duros. Ué, chuchus, sério? Porque, chuchus, eles formam aquilo que a gente chama de rede cristalina, tá? Eles formam uma rede cristalina, lindos do meu coração. Rede cristalina é um retículo, na verdade, entremeado de ligações, tá, entre os átomos que se intercruzam, formando células unitárias, lindos do meu coração, tá, que replicam, na verdade, um padrão ao longo da estrutura. Então é como se fosse aqui, né, um padrão sendo replicado, tá, em muitas partes. Então essa tessitura, tá, de ligações que acontece entre um átomo e outro gera o que a gente chama de rede cristalina. E como normalmente essa rede cristalina ela é muito ordenada, ela possui aí o que a gente chama de índices de Miller bem orientados, tá, maravilhosos? A gente fala, portanto, que a estrutura é muito rígida, ela é muito dura e muito resistente como consequência. Então, sim, por terem redes cristalinas, são muito duros devido à sua conformação, né, espacial. Tá bom, maravilhosos? E como é que é o ponto de fusão e ebulição? Extremamente, vou botar até duas setas assim, ó, extremamente alto. Alto ponto de fusão e ebulição. Chuchu? É só você pensar aí, né, no carbono formando, por exemplo, o carvão.
Que é o mais intenso ainda. O diamante, lembra que o carbono ele tem aproximadamente 3.500 graus Celsius de ponto de fusão, tá, lindos do meu coração? Então, um composto aí, né, na verdade, que tem elevadas temperaturas por causa da interação covalente dessa rede cristalina que ele possui, o que indica aí, né, uma temperatura muito elevada para ele mudar de estado físico. Tá maravilhoso? Em relação, lindos do meu coração, à condutividade elétrica, gente, por incrível que pareça, eles apresentam baixíssima condutividade elétrica, tá? Então não conduzem eletricidade, tá, com facilidade. Ué, Chuchu, mas e o carvão? O carvão não, o carvão ele conduz aí calor, tá, com uma certa tranquilidade. Agora, e o carbono, grafite e o fullereno? Eles são exceções, tá? Então vamos anotar aqui, exceto, tá, o carbono, grafite e o carbono fullereno, que são exceções em relação a isso, por causa, chuchus, da presença ali de carbonos sp2, que a gente tem na estrutura, elétrons livres, que fazem com que você tenha aí a capacidade de conduzir eletricidade com uma intensidade maior, tá? Então isso aí é bem importante da gente notar, tá, lindos do meu coração? Por conta da estrutura que eles possuem, tá? Então dá uma notadinha aí. E você acha que é algum desses outros dois aqui? Parece que sim, né? Olha aqui o cara falando, né? São muito duros, né? Por causa de uma rede cristalina. Olha o ponto de fusão, 1.600 graus Celsius, realmente bastante elevado, né? E tanto no estado sólido quanto no líquido, não conduz eletricidade nenhuma, certo? Maravilhosos. Então, filhos do meu coração, parece, deixa eu anotar aqui, ó, que esse composto é o covalente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, né, debatendo esse assunto. Maravilhosos, maravilhosos. Dá uma anotadinha aí, dá uma copiada, né? Tira o print screens da tela e vamos continuar nessa brincadeira, chuchus. Vamos lá, vamos falar do próximo composto. Ó aqui, ó, gente, o próximo que a gente vai abordar, lindos do meu coração, são os compostos, tá, iônicos, maravilhosos. Então, os compostos iônicos aqui, ó, deixa eu sublinhar para vocês, tá? Os compostos iônicos, lindos. Bem, os compostos iônicos maravilhosos, tá? Eles vão apresentar-se, na verdade, duros. Por que não muito duros? Porque os compostos iônicos, né, também, e apesar de possuírem retículo cristalino, tá? O retículo cristalino deles não tem uma interação tão intensa quanto na covalente. Porque a interação aqui é de natureza eletrostática. Lá na covalente é uma interação bem mais intensa do que a rede eletrostática que você tem aqui, tá? Lá a interação, tá, não é somente através de cargas, é uma interação, na verdade, de interpenetração de orbitais. Então isso faz uma diferença muito absurda de um composto para o outro. Lá na covalente a interpenetração de orbitais, tá, deixa a estrutura bem rígida, enquanto que aqui na iônica a interação eletrostática não é tão forte quanto a interação do tipo covalente. Não confunda, né, por acaso a gente falar da força relacionada com o dipolo permanente, né, comparado com a ligação íon-dipolo, que são duas interações intermoleculares diferentes. Aqui eu estou falando da interpenetração de orbitais e aqui eu estou falando, na verdade, da força relacionada com o pareamento de elétrons, tá bom? Então aqui são compostos considerados duros, tá bom? Duros, porém, apesar de terem retículo cristalino, não é nem uma rede, a gente chama aqui de retículo cristalino, tá? Por exemplo, quando eu falo do NaCl, a gente tem, tá, um retículo cristalino, uma célula unitária cuboide, né? A gente chama de corpo centrado, tá bom, gente do meu coração? Onde eu tenho mais ou menos aqui o Na num vértice, certo, gente do meu coração? E aqui eu teria o Cl- em outro, e isso vai se alternando. Esse retículo cristalino mantém a estrutura até rígida. No entanto, ela é quebradiça, tá? Além de ser dura, também, ela é uma estrutura que quebra com facilidade. A gente fala que ela é
quebradiça, lindos do meu coração, beleza? E o ponto de fusão e ebulição? Pois é, o ponto de fusão e ebulição, devido a essa característica de retículo cristalino, ele é elevado, ele tem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. No entanto, não é tão elevado quanto o covalente, que tem uma rede cristalina, que tem uma estrutura bem mais ampla, bem mais orientada e ordenada, né, comparado aí à ligação iônica, beleza? Então, essas características aqui já mostram também uma outra coisa, que a condutividade, tá, elétrica é boa somente em uma condição. Qual condição? Em solução polar. Não só a solução aquosa, mas em solução polar a gente pode afirmar, lindos do meu coração, que eles vão conduzir a eletricidade bem, tá? Então, se eu colocar em meio aquoso, porra, show de bola. Se eu colocar aí, né, no meio contendo metanol, também, etanol já tem um pouquinho de diminuição, mas também é válido também, tá? Maravilhosa. Então, a gente tem aí essas condições. Parece o último que a gente tem que avaliar? Bem, deixa eu ver, ó, duro, tá? A temperatura de 800 graus Celsius, eu já estou te falando um segredo aqui, 800 é aproximadamente a temperatura de fusão do NaCl, do retículo cristalino do NaCl, do salzinho de cozinha, lindos do meu coração. 800 a 808 graus Celsius, tá bom? Não conduz eletricidade no estado sólido, mas olha só, no estado líquido, porra, ele conduz. Então quer dizer que quando ele está derretido, os íons se encontram livres e também são capazes de conduzir eletricidade também. Tanto fundidos ou em solução aquosa. Bem lembrado, eles podem conduzir aqui, ó, deixa eu até botar para vocês, ó, fundidos e em solução polar, tá? Então anota isso aí, maravilhoso. Parece então que esse camarada aqui é o nosso dito iônico. Né, chuchus? Parece ou não parece? Parece, mas ainda falta avaliar o metálico, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui no metálico? Deixa eu só dar uma apagadinha, tá, lindos do meu coração, pra gente avaliar, na verdade. Já volta, pausa o vídeo, né? Dá uma copiada aí depois, volta ali, né, para tirar o print screen. E lindos do meu coração, finalmente os compostos ditos aí metálicos, tá, maravilhosos? Por que ele se diferencia dos outros? Por que ele não pode ser considerado um desses três caras, né? Vamos dar uma avaliada aqui, por que isso acontece, meu Deus do meu coração. Os compostos metálicos, vamos lá. Eles são compostos duros? Olha, por incrível que pareça, existem metais moles e metais duros, tá? Metais que a gente chama de metais macios, tá? E duros. Como assim, Chuchu? Tem metal macio? Tem o ouro. O ouro é um metal altamente maleável, tá? É um metal que tem uma rigidez bem menor do que os demais também, lindos do meu coração. Enquanto você pega aí, por exemplo, caras como titânio, pô, que são caras extremamente rígidos, gente, né? É só lembrar da música Titanium, que você vai ver que esses caras aí são muito, muito fortes, muito poderosos na interação. Não confunda com o conceito de moleza e dureza de Pearson, que é de composto de coordenação, e ali está relacionado ao tamanho, na verdade, do cátion, tá? E a capacidade de ser polarizável ou não polarizável durante a formação de compostos de coordenação. Eu não estou falando desse conceito de Pearson, não. Eu estou falando mesmo em relação à dureza dele. Então existem metais que são moles e metais que são macios. Tá, lindos do meu coração, metais aí macios. Em relação ao ponto de ebulição, realmente eles possuem elevado, lindos do meu coração, ponto de ebulição e de fusão também. Sem dúvida nenhuma, elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Lindos, você até poderia confundir com esse cara aqui, mas quando a gente fala de metais macios e duros, já não poderia ter somente essa característica aqui, tá? E ainda uma outra coisa que é definidora para você diferenciar como que é a estrutura dele. A estrutura dele, estrutura cristalina também, tá? Estrutura cristalina, forma rede cristalina, tá bom? Só que a rede cristalina dele é formada por mar de elétrons, tá bom? Por uma nuvem eletrônica que fica orbitando entre os diferentes cátions ali.
e por incrível que pareça, lindos do meu coração, apesar disso ser extremamente forte, é realmente muito forte, tá bom? Isso faz com que você consiga conduzir a eletricidade até no estado sólido, sacou? Então, você pode falar que os metais conduzem alta, né, tem alta condutividade, certo? Elétrica e térmica, que é isso, de temperatura também, em qualquer estado físico, tá? Em qualquer estado físico. Aqui ele está falando que não conduz no sólido. Então não pode ser metálico, porque metálico conduz eletricidade no estado sólido, tá? Maravilhoso. Então a gente tem que ficar ligado em relação a isso, certo, lindos do meu coração? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opa, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para vocês. Pelo amor de Deus, lindos. Para vocês não ficarem aqui sem a explicação. Pronto. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Tá lá, ó, em relação aos compostos metálicos, lindos do meu coração. Tá? A gente tem ali, ó, alto ponto de fusão, né? Muito alto ponto de fusão e ebulição, uma estrutura cristalina bem formada, tá? E eles têm alta condutividade elétrica e térmica em qualquer estado físico, incluindo o estado sólido. Então é por isso que esse composto, ele não pode ser dito aí um composto maravilhoso, metálico. Porque ele não conduz, esse aqui, ó, na verdade, ele não pode ser um composto metálico, porque aqui está falando que ele não conduz eletricidade em nenhuma das opções, certo? Então isso aí não está correto, lindos do meu coração, tá? Por conta disso, então, a gente pode sacramentar aqui, maravilhosos, né? Deixa eu só anotar para vocês, lindos do meu coração, a gente pode sacramentar aqui, tá? O gabarito da questão, lindos do meu coração, mostrando que X, sem dúvida nenhuma, é um composto que, lindos do meu coração, molecular, tá? O Y vai ser um composto, o quê? Muito bem, eu vi vocês falarem aí, ó, covalente, tá? Então, molecular, covalente e, finalmente, o composto Z, ele vai ser um composto que muito bom, iônico. Um composto iônico, tá, lindos do meu coração? Tá aí o nosso gabarito, X molecular, Y covalente e Z um composto iônico. Tá bom? Beijo no coração, até!